Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar 4 plugins para mixagem de voz que eu particularmente gosto e utilizo muito. Vou mostrar na prática como utilizá-los. E para você que está chegando agora aqui nesse canal, aqui eu falo sobre produção musical, produção de VS, gravação, edição, mixagem, masterização de música. Tem muito conteúdo interessante, então já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcado também o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal. Segura mais um pouquinho que depois da vinheta a gente continua. Eu separei como exemplo esse projeto que vocês estão visualizando. Eu tenho aqui na pista azul o som de um piano, na pista rosa o som de uma cantora, a voz de uma cantora. Eu vou dar o play para a gente ouvir um trechinho, depois a gente continua. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Vocês perceberam que eu deixei aqui aberto esse plugin, que é o Pais Analyzer. Eu não vou falar especificamente dele, mas eu estou utilizando ele nessa videoaula para ele servir como um guia visual das frequências na qual a gente vai conversar, né, enquanto a gente for utilizando os plugins. Então, por isso que eu quis deixar esse plugin aqui insertado, lembrando que todos os equipamentos que eu utilizo nessa videoaula, todos os plugins, eu vou deixar o link aqui embaixo para download, aqui na descrição desse vídeo. Vamos limpar a visualização dele. Eu vou pegar um trechinho dessa voz, pode ser só esse comecinho aqui. Vou deixar a voz solada e vamos começar insertando um plugin que normalmente é o primeiro que eu utilizo, que é o Deesser. Vou clicar aqui em FX, já deixei aqui selecionado. Eu tenho alguns Deessers diferentes, mas o que eu mais gosto de utilizar é esse da FabFilter, o Pro DS. Vamos dar um duplo clique e pronto. Ele está insertado diretamente na pista que contém a voz. Eu vou deixar em bypass por enquanto, porque eu vou dar o play e a gente vai visualizar a sibilância aqui pelo espectro de frequências do Pais Analyzer. Então vamos lá. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Perceba aqui o seguinte, essa pontinha aqui nas altas frequências, o espectrograma ele funciona da seguinte maneira. Aqui na horizontal nós temos a visualização das frequências, que vai normalmente de 20 Hz até 20.000 Hz. Aqui ele vai mais um pouquinho, tanto para baixo quanto para as altas frequências. E na vertical você tem a amplitude sonora, que é a intensidade sonora. Então, essa pontinha que está saltando aqui é exatamente a sibilância. Eu vou dar o zoom nessa pontinha aqui, que ela vai mais ou menos de 5.800, 6.000 Hz até mais ou menos 10, 11.000 Hz. Então, sabendo que essa ponta é exatamente a sibilância, para quem não sabe, são aqueles S's prolongados. Então, acontece muito, não só em voz cantada, se você for um orador, um palestrante, é comum isso acontecer também, e aí você pode aplicar um Deesser, que nada mais é do que um compressor de altas frequências. Nesse caso aqui, percebam que eu tenho o threshold, eu tenho o range. Threshold, assim como qualquer outro compressor, quando o áudio ultrapassar essa marcação do threshold, ele começa a comprimir. Há uma redução, que é o range, no caso aqui, de menos 6 decibéis, mas você pode trazer para a direita, ele vai até uma redução de menos 24 decibéis. Aqui ele está em 0 dB e você vai aumentando. Vou deixar aqui no padrão, que é de menos 6 decibéis. E aqui nós temos a região na qual ele vai gerar compressão. Então, por aqui eu já vou determinar. Como eu sei que ele está atuando, essa sibilância está ocorrendo aqui entre 6 e 10.000, eu já posso vir aqui e deixar em 6.000 até 10.000.
e ele vai atuar exatamente nessa região de frequência. Se você não tiver um plugin como esse, não tem problema, porque o FabFilter, esse DS, ele já te dá visualmente essa informação. Por aqui você vai visualizar uma coloração aparecendo com intensidade, eu acho que é o amarelo que aparece aqui, que ele vai saltando ali, quanto mais viva a cor tiver, mais intensidade sonora tem na região onde que estiver aparecendo aqui. Então é muito didático, muito simples de ser utilizado. Vou ligar ele aqui, vou memorizar esse gráfico para a gente utilizar como exemplo, vou limpar e perceba agora o seguinte, eu vou dar o play, deixar até tocando em loop esse trechinho e vou começar a gerar uma compressão aqui. Vocês vão perceber que a modulação ela não vai mais atingir esse pico, essa amplitude sonora. Percebam só. Por enquanto, ele não está comprimindo nada. Vamos começar a comprimir. Dê uma pausa aqui. Percebam no espectrograma do DS, do FabFilter, que ele já vai te informando pela coloração o quanto que já está sendo comprimido em cada região, momento desse canto. Ele já vai te identificando ali as regiões de frequência que estão sofrendo compressão. Você tem aqui a monitoração de entrada, por esse knob do threshold, e aqui a gente tem a monitoração de saída, e nesse últimozinho aqui, ó, você tem uma monitoração em vermelho que vai te informando em decibéis a redução que está ocorrendo naquela região de frequência que está sofrendo compressão. Vamos analisar de novo. Ó, ele já vai te informando aqui a região com mais sibilância. Tá vendo? Posso até trazer um pouquinho mais para baixo. Ó. Aqui ele vai te informando também a sibilância, o quanto do áudio está saindo e o quanto está sendo comprimido. Eu vou limpar esse gráfico. Vamos analisar de novo agora já com a compressão. Percebam só. Perceberam que com o compressor atuando, com o de-esser, essa curva aqui, que está em laranja, ela já está com menor amplitude sonora em relação à curva do áudio original, que é essa rosa aqui. Exatamente tendo uma diminuição de intensidade sonora, consequentemente uma redução no volume da sibilância, que está mais ou menos aqui, ó, de menos 35 até menos 30. Então reduziu aqui 5, 6 decibéis, o que já é bastante. E se a gente trouxer o threshold mais para o lado esquerdo e o range com uma redução maior, mais para o lado direito, isso daqui vai aumentar também, você vai ter uma maior redução. Só que não se guiem apenas pelo visual. O principal é o ouvido, vocês precisam ouvir e ter a real percepção se está soando legal ou não. Feito a utilização do de-esser, vamos aqui limpar esse gráfico, vamos retornar à visualização que era antes, normal. Deixa eu tirar aqui essa região selecionada, porque a gente vai agora para o segundo plugin, que é um compressor. Depois do de-esser, normalmente eu utilizo um compressor. Antes da gente continuar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcar também o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. E caso você queira se aprofundar, conhecer mais sobre mixagem, sobre masterização, sobre produção de música, produção de VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. Eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar e acompanhar. Vamos então clicar aqui em FX, adicionar um novo plugin que agora vai ser o CLA. Normalmente eu utilizo esse compressor na voz, a voz nesse caso aqui está mono, então vou selecionar ele na versão mono, e esse compressor, ele além de ser muito simples de ser utilizado, ele te dá um resultado muito legal. Primeiro você já pode selecionar aqui um preset, eu vou selecionar aqui o preset de voz, ele já vai te dar
uma configuração básica para utilizar na voz. Mas mesmo assim ele é muito simples. Por quê? Você tem aqui o ganho, o quanto que você quer reduzir na compressão e basicamente isso. Tem aqui a chavezinha para você habilitar a função compressor ou limiter. Tem aqui o analog, que ele vai emitir um pouquinho de chiado, que é característico dos equipamentos analógicos, e nesse caso aqui, o CLA, ele é um equipamento emulação do famoso LA2A, então ele já vai te dar essa característica de um equipamento analógico. Aqui a gente tem esse knob, que você vai dimensionar o quanto que você quer atuar na compressão full range, na compressão em todas as frequências de uma maneira igual, ou se você quer priorizar uma compressão mais nas altas frequências, e aí ele começa a atuar mais próximo do que seria um de-esser. Quando eu fiz a configuração aqui, ele já alterou esse knobzinho, deixando para uma compressão mais puxada para as altas frequências. E aqui a gente tem esse knob que vai determinar a monitoração nossa, através desse medidor. Monitoração de entrada, o quanto está sendo comprimido e a monitoração de saída. Normalmente eu deixo aqui. Já está em um presetzinho de voz, vamos dar o play e vamos identificar o quanto que ele vai comprimir aqui. Percebam só. Está comprimindo muito. Ele está puxando aqui para uma compressão de quase menos 10 decibéis, o que é muita coisa. Você pode ver aqui, ó, na redução de pico, diminui um pouquinho. Vamos lá. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. A intenção do compressor é domar aquelas passagens que tem mais pressão sonora, mais intensidade sonora, e ao mesmo tempo puxar aquela parte do som que tem menos pressão sonora, trazer um pouquinho mais para cima, deixar mais homogêneo nesse sentido. Depois que foi feita a compressão, vamos então para o terceiro plugin. Vou clicar aqui em FX novamente e vou utilizar um equalizador. Não poderia deixar de utilizar um equalizador. Eu vou pegar um equalizador aqui também da FabFilter, que é o Pro Q3, que é um equalizador muito legal. Esse também é um equalizador que eu costumo utilizar muito. Repare aqui o seguinte. Percebam que tem um chiadozinho aqui nas altas frequências, a monitoração, e a gente não tem nenhum som sendo reproduzido. Se lembrem que eu falei anteriormente sobre o CLA2A, aquele analog que gera um chiadozinho? É exatamente ele que está gerando. Se você estiver utilizando muitos plugins como esse, você pode vir aqui, ó, novamente, vou chamar o CLA2A, percebam que ao desligar, trazer aqui para off, ele vai parar de modular aqui, o chiado vai parar, percebam só, parou. E isso só estava acontecendo também porque o equalizador está depois do compressor. Eu vou voltar aqui com esse chiadozinho, sem problema algum, vamos deixar dessa maneira. Vamos dar o play e a gente vai analisar esse Pro Q3 aqui da FabFilter. Vamos lá. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Perceba o seguinte, quando vocês posicionarem o mouse de vocês nessa região de baixo, o FabFilter, o Pro Q3, ele já vai te dar essa visualização estática. Quando você traz o mouse aqui para cima, ele desaba, ele para de mostrar estaticamente falando, né, aquela visualização das frequências. Isso é muito interessante porque a gente consegue identificar os picos, os vales e tomar certas decisões baseada no ouvido, logicamente, mas também naquilo que você está visualizando. Nesse caso aqui, essa voz foi muito bem gravada,
cantora é muito boa, não precisaria fazer muita coisa, mas só para a gente utilizar aqui como demonstração, eu vou puxar um pouquinho das médias altas dessa voz. Nessa linha, você vai dar um duplo clique para insertar um pontozinho. Esse pontozinho está em uma frequência específica, então a gente vai trabalhar em cima daquela frequência ou da frequência que a gente vier a selecionar, arrastando esse pontinho, a gente pode arrastar, ou simplesmente vir aqui nos parâmetros. Você tem a frequência, o ganho para mais ou para menos e a largura de banda. Largura de banda que é o quê? Você vai atuar em mais frequências ao redor daquela frequência que você selecionou, deixando mais amplo ou mais seletivo. Então, posso atuar mais amplo ou mais seletivo naquela região selecionada. Eu vou trazer aqui para 5.000 Hz. E vou deixar mais amplo assim, dessa maneira. Vamos trazer o ganho aqui para baixo. Vamos dar o play. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing, Eu quero puxar exatamente essa regiãozinha aqui, de médias altas. Aqui, onde que eu estou passando com o mouse. Então a gente traz aqui, deixa eu clicar aqui novamente. Mais ou menos aqui, e vou aumentar. Mais um pouquinho para mais alto. Cuidado que ao fazer isso, você está puxando a sibilância novamente. Vamos dar um bypass para a gente fazer um comparativo do antes e do depois. Com a equalização. Sem a equalização. Novamente, com a equalização. Se você quiser ouvir apenas essa região de frequência, clica aqui, Com o scroll do mouse, você consegue deixar uma largura de banda mais seletiva ou mais aberta, e você pode mover selecionando a frequência. Ajuda muito também fazer dessa maneira. Tá vendo? Vou criar um outro pontozinho aqui, Mesma coisa. Vamos pegar uma média alta aqui, Puxar um pouquinho. Just think of me. When your heart is racing, racing at the speed of light. Com a atuação do equalizador, com o bypass, com a atualização do equalizador. Beleza, logicamente a mixagem ela não é especificamente de uma informação de áudio, e sim de uma informação de áudio dentro de um todo. Não adianta eu apenas ouvir a voz, querer equalizar, comprimir, aplicar o DS, achar que está maravilhosa, e quando eu somar com o resto dos instrumentos, das informações sonoras da música, não está soando legal. Então a mixagem, tenham sempre em mente que é importante mixar a música e não mixar apenas as informações individualizadas. Antes da gente continuar, já vou pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal. E caso você queira aprender mais sobre produção musical, sobre produção de VS, sobre mixagem, masterização, eu tenho vários cursos que eu tenho certeza que irão te ajudar. E com certeza você vai ter uma nova profissão, não vai depender de outras pessoas para poder estar produzindo a música sua, para poder estar editando, mixando, produzindo seu VS, enfim. Você vai ter autonomia com o conhecimento para poder estar fazendo as suas produções soarem legais.
Então, aconselho vocês clicarem no link aqui embaixo e conhecer os meus cursos. Vamos então finalizando aqui com o último plugin dos 4 que eu quero mostrar nessa videoaula. Clicar aqui em FX, vou selecionar aqui o reverb. Faltou um reverb para a voz, né? Vamos pegar aqui o Valhalla. Eu gosto muito desse daqui, quase sempre utilizo esse plugin. E pelo fato de ele estar insertado diretamente na voz e não em uma pista de áudio separada, a primeira coisa que vocês precisam fazer é nesse knob de mixagem, que em outros plugins pode ter outra nomenclatura, por exemplo, no reverb do Reaper, você vai encontrar essa função como sendo fader dry. Então você vai trazer aqui para 0%, porque eu vou dimensionar quantos por cento que eu quero da voz com o reverb e quantos por cento que eu quero sem o reverb. Por quê? Não pode ser só reverb na voz, tem que ter um pouquinho da voz seca também. Vou selecionar aqui um presetzinho, vou pegar essa ambiência e vou deixar aqui numa coloração mais atual. Vamos dar o play, não tem reverb atuando ainda, e aí eu vou compensar aqui com esse knob de mixagem. Vamos lá. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Ó, como é que eu puxei? Vamos exagerar. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Vamos fazer um comparativo com e sem atuação de todos esses plugins. Vamos ver aqui com a atuação deles. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Vou dar o bypass agora em todos os plugins. When your heart is racing, racing at the speed of light, olha a diferença and you feel like quando a you gente got tira todos os nowhere plugins. else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Vou voltar com todos os plugins novamente, percebam só. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Diminui um pouquinho esse reverb. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Agora sem a atuação dos plugins. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem quiser, clica aqui embaixo nesse link. Conheça os meus cursos, curso de mixagem e masterização, de produção de VS, produção musical MIDI. Tem muita informação interessante nos cursos que certamente vai ajudar muito você na sua produção musical. Se você quiser também, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal se ainda não for inscrito, deixa marcado o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo aqui nesse canal. Qualquer dúvida que você tenha referente a esse conteúdo ou em relação aos meus cursos, só deixar aqui embaixo nas perguntas que eu vou respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!